Tchau! Bom, hoje então vamos fazer um doce super tradicional, muito conhecido no norte da Itália, que é o famoso marzipane, né? Mais conhecido como maçapão, em toda aquela região do norte da Itália. E é um doce que foi trazido, foi elaborado no começo lá pelos etruscos, lá 1200 anos antes de Cristo, naquela região. E basicamente ele usa os ingredientes, né, simples, são claras de ovos, mel e amêndoas trituradas. E aí você faz uma massinha com isso que ficou conhecido mundialmente. Então nós vamos trabalhar com essa receita hoje. Então diz a lenda que o pessoal de Veneza tinha muito acesso ao açúcar, que era um mercado grande lá. Acabou pegando essa massa e misturou, então trocou o mel, colocou o açúcar no lugar dele. E aí acabou descendo, foi para Sicília, e os sicilianos usaram essa técnica, esse tipo de massa, coloriram e fizeram todos aqueles docinhos que nós encontramos hoje, que são os docinhos característicos de marzipan, né? Então, como é que funciona o negócio lá? Então o pessoal do Chipre, né, ali a divisa ali do Chipre com a Armênia, aquele povo lá, lá do sul, tinha uma unidade de medida, que era a maltaban, era uma caixinha, e eles usavam como uma unidade de medida. E aí eles comercializavam lá essa massa, o maçapão, dentro dessa caixinha. E aí o nome foi se modificando, deixou de ser o nome da caixinha de medida e acabou se tornando então o nome do produto, né? E aí ficou marzapane. E aí foi se transformando e nós chegamos hoje então nessa pasta de mandorle, né? Que é a pastinha mesmo das amêndoas e acrescido de alguns ingredientes. Bom, então e esse doce então ficou muito famoso na Europa. Os alemães são talvez os mais conhecidos que produzem esse tipo de doce, né? E aí, por curiosidade, pesquisando aqui, eu achei uma coisa muito legal, pelo menos, né, pra mim, assim, uma curiosidade, nem sabia disso, foi realmente pesquisando aqui um pouquinho, que lá em 1193, o doce ficou tão famoso que quiseram fazer uma homenagem, e aí homenagearam um rei italiano, chamado Normanno Ruggiero, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com meus antepassados, vai saber, mas eu achei muito interessante aqui, e aí fez uma grande homenagem lá, e esse doce se tornou então um dos ícones da gastronomia italiana, mais divulgado lá no sul da Itália, pelos sicilianos, mas é também muito utilizado, e cada país utiliza ele e dá o seu nome, né? Na Grã-Bretanha, na Noruega, na Espanha, no próprio Portugal, no Oriente Médio, muitos países lá fazem essa receita, cada um acrescenta uma coisinha, outra coisinha lá. Até na Índia, para vocês terem uma ideia, só que eles substituem lá então a amêndoa por nozes, né? Aí já começa a descaracterizar um pouco, porque o ingrediente já não é o mesmo, né? Então eu vou fazer aqui com vocês. A receita é muito simples, ela é muito básica e muito rápida de ser feita. Então eu já volto aqui para explicar os ingredientes. Muito bem, bom, voltamos então. Os ingredientes principais são muito simples. Eu vou começar aqui com a amêndoa. Então, eu acompanhei várias receitas, mas hoje nós já temos a facilidade de produtos já industrializados que facilitam a nossa vida. Mas para quem preferir fazer a receita extremamente, né, original, você vai lá comprar, aqui eu estou usando, vou fazer uma medida, tá? São 200 gramas de amêndoas. Então você vai comprar amêndoa no mercado, ela vai vir com casca, aí você esquenta a água, ferve a água, joga ela lá por um minutinho, escorre e aí a casca sai da amêndoa. Depois você seca essa amêndoa no forno por uns 3, 4 minutinhos, ou tosta ela no fogão, e aí você volta ela para o processador e processa. Aí você vai ter isso aqui, ó, farinha de amêndoa, tá? Então muito mais fácil comprar no mercado. O custo dela processada nem é tão maior do que a
da amêndoa inteira. O problema é que a amêndoa no Brasil é muito cara, tá? Já fiz com castanha do Pará, mas não fica igual, não adianta. É um outro doce, como lá o pessoal lá usava lá, então os indianos usavam as nozes. Então vou precisar de 200 gramas de farinha de amêndoa, moída finamente, não adianta comprar aquela mais grossa. Vou precisar de 200 gramas de açúcar refinado. E vou precisar de 100 ml de água. Tá certo? Bom, então são esses 3 ingredientes básicos que nós vamos utilizar. Eu olhei várias receitas e não vou colocar a clara de ovo, tá? Ou também não vou utilizar a receita que é feita a frio. Você pega aqui a amêndoa, mistura com açúcar e põe água só, né? Então é muito simples essa preparação e eu fui buscar então a preparação mais antiga que eu encontrei usando esses ingredientes, tá certo? O mel então foi substituído no decorrer do tempo por causa do seu custo, o açúcar era muito mais em conta depois, né? Então acabou se fixando desta maneira. O que nós vamos fazer então? Então nós vamos pegar uma panela, uma panelinha, vamos colocar aqui os 100 ml de água e os 200 gramas de açúcar. Vamos levar ao fogo. Isso aqui vai ficar uma calda média, tá? 106 graus, se vocês conseguirem medir, ou ver aquela calda que ela começa já a criar um fio leve assim. Ela já é mais grossinha, tá certo? Então esse é o ponto. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer ali e a gente volta então para finalizar aqui, já bater com os demais ingredientes. Bom pessoal, então é o seguinte, a calda está fervendo e vocês vão reparar que ela começa a espirrar em volta da panela, tá? Se esses espirros aí começarem a se cristalizar na lateral da panela, eles vão acabar caindo dentro dessa calda e aí vai açucarar tudo. Então o que eu faço? Ó, um pincelzinho aqui molhado, eu vou passando aqui em volta da superfície da panela, ó, com água. Não põe esse pincel dentro do açúcar, senão vocês vão molhar com calda, aí não adianta. Então vai molhando aqui, ó, e vai passando uma vez ou outra aqui esse pincelzinho aqui dentro da lateral, tá? E aí ele não cristaliza, ele vai chegar na calda que a gente precisa. Então vamos medir aqui, vamos ver como é que tá aqui a calda. Tem que chegar a 106. Ponto de bala médio, né, que a gente chama. Então ó, ainda não tá, ainda tá em 102 e alguma coisa, 103. Tá? E aí prestem atenção, porque para chegar agora em 106 é muito rápido. Bom, mais alguns minutinhos ela vai chegar. Mas a dica é, sempre pincelem um pouquinho de água aqui em volta da panela, tá? Isso vai evitar que ele cristalize, que o açúcar, aliás, que ele fique açucarado, né? Vira uma coisa só de açúcar isso aqui. É isso. Bom, pegamos a nossa calda agora e nós vamos bater ela aqui até ela aerar bem, ela vai ficar esbranquiçada, tá? Então ela está quente, ela vai ter que abaixar até os seus 60 graus. Ou até você colocar a mão aqui e conseguir, pelo menos por uns 4, 5 segundos aqui, ainda segurar aqui a temperatura, tá bom? Então aqui vai fazer um pouquinho de barulho, eu vou colocando ela aqui e vou batendo ela na maior velocidade possível. Por pelo menos aí uns 5 minutinhos para ela esfriar bem. Bom, bateu, ele esfriou. Vou dar uma checadinha aqui. Já verifiquei, mas vamos lá com vocês aqui, ó. 57 graus. É o suficiente. Porque senão a calda endurece e vocês não conseguem mais trabalhar com ela. Certo?
Bom, vamos pegar com pão duro e vamos colocar a farinha diretamente aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, a caldinha, e a gente vai incorporar agora aqui os ingredientes. Agora, a calda realmente ela esfria por causa da farinha. E aí a gente vai trabalhar isso aqui agora na bancada. Vou puxar para cá. Põe a bateria para cá. Vou precisar de um pouquinho de açúcar impalpável. Tá certo? E a gente joga então a nossa pasta para a bancada. E raspar bem aqui, né? Porque a amêndoa é carinha aqui no nosso país. Bom, acho que já tirei aqui o suficiente. Aqui já está bem limpinho, aqui é bem pão duro mesmo. Certo? Bom, e aí a gente vai trabalhar com uma espátula e vai esfriar essa massa aqui, tá bom? Ela vai ter que esfriar e ela vai ficando esbranquiçada. A gente vai pôr um pouquinho de açúcar aqui. Então basicamente o marzipan está pronto. O marzipan é isso aqui, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vai colocar isso aqui num plástico filme e vai guardar na geladeira. Se vocês puderem guardar de um dia para o outro, ele vai fazer toda a transformação aqui do açúcar invertido e vai estabilizar a massa, tá? Se for utilizar ela nesse momento, ela ainda está quente, não dá para usar. Ela precisa pelo menos esfriar, tá bom? Então a gente vai pôr lá vai trabalhar ela um pouquinho aqui e vai pôr ela para esfriar. Então voltamos aqui para o nosso marzipane. Deixei então na geladeira para resfriar mais rapidamente a nossa massa. Vou colocar aqui um pouquinho de açúcar de confeitar. E aí a gente vai trabalhar aqui na mão. Vamos esticar a massa. Bom, eu achei aqui nas minhas andanças dentro do armário aqui, ó, pistache. Tinha um pouquinho de pistache aqui que eu usei para uma outra preparação. E vou colocar também, fica legal colocar uma raspinha de limão siciliano. Mas eu vou colocar aqui, ó, como eu tenho o meu limoncello, que eu ensinei vocês a fazerem na outra receita, vou colocar aqui uma colherinha de chá, só para dar um perfume. E aí, a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Agora é esticar aqui mesmo. Tá certo? A massa já esfriou, já chegou no ponto que ela tinha que chegar. E aí a criatividade de cada um. Se vocês forem fazer as esculturas, os bichinhos, as frutinhas, ou vocês modelam ela, ó, com uma massa bem fácil de ser modelada, fazer aqui uma pera, vai. Então faz o modelinho da pera aqui, e aí vocês vêm com o pincel e corante e pintam, tá bom? Ou então, por exemplo, eu não quero fazer isso, eu quero fazer bombonzinhos. Aí vocês arrumem, por exemplo, chocolate, cobertura de chocolate, derretam e mergulhem o bombonzinho
de marzipan no chocolate. Outra coisa que dá para fazer com isso aqui, vamos fazer logo na sequência aí, um sorvete italiano. Então eu posso usar isso aqui para bater junto com a massa de sorvete, com pedacinhos de marzipan. Mas... ai. Bom, gente, então tá aqui, ó, a nossa receita de marzipan, pasta de mandorle. Se vocês forem no Italy comprar um negocinho desse aqui, ó, uma quantidade dessa de marzipan, vocês vão pagar por volta de R$200. Essa é purinha, não tem amendoim, não tem castanha, não tem nada que faça isso aqui ficar barato. É pura, ou puremente italiana. Então tá aqui, gente. Eu vou voltar aqui com a degustação com vocês aqui, para vocês me acompanharem. Pronto. Agora é aquela horinha muito complicada para quem está do outro lado, né? Porque para mim é uma das melhores. Então, rico em açúcar, calda de açúcar, não tem nada cru aqui, não tem nada que estrague em pouco tempo. Isso aqui pode durar um mês, conservado em geladeira. Lógico, não manipulem e voltem, né? Deixam sempre, cortem e comam um pedaço e guardem o que vocês quiserem. Embrulhado aqui como antigamente, o nosso marzipan. Guarda. Vediamo. Então a massa está bem compacta. E é isso, gente. Com isso aqui você faz um monte de coisa. Se quiser fazer uma torta com recheio de marzipan, se quiser cobrir um bolo com marzipan, antes da chegada da famosa pasta americana, né? Se fazia isso. Inclusive na Itália se usa muito isso aqui para cobrir bolo. O problema é que é o custo, né? Aqui é muito caro. Então, muito mais barato você misturar gelatina com açúcar e fazer a pasta americana do que fazer com amêndoas, né? Mas aqui é o suprassumo, né? Bom, estou enrolando aqui para comer, vamos lá. Maravilhoso. Vocês podem pôr uma gotinha, uma colherzinha, por exemplo, de licor de café, fica muito bom. Aí vocês é que vão inventar o que vocês quiserem. A receita tradicional é essa aqui, tá certo? Não tem ovo, não tem nada aqui que não vai ficar com sabor, cheiro residual, nada disso, tá? E vai consumindo aqui, vocês vão, isso aqui deve durar aqui, pelo menos comigo aqui, mais uma hora e meia, né? Talvez. Gente, vou colocar a receita embaixo. Não esqueçam do famoso joinha. Peçam alguma receita que vocês gostariam de ver, algum produto. A gente vai tentar fazer aqui. E baci a tutti, ci vediamo qualche volta. Ciao!